pessoal, estamos aqui de volta, professor Tiago Souza, aqui para mais uma super revisão. No caso agora nós vamos dar uma abraçada na parte da estática, certo? Dinâmica ficou, né? Encerramos a parte das forças e tudo mais, mas aqui a gente vai estudar os corpos parados. A ideia da estática é equilíbrio, tá? Não é só parado não, tá? A ideia é que seja equilíbrio, força resultante sendo igual a zero, tá ok? Então, essa é a proposta, revisão violenta aqui. Estou aqui na minha rede, né? Aproveitando, conselho, arranja a sua rede e vem para estudarmos juntos aqui. Só funciona com rede, tá, pessoal? Deixa eu só contar esse segredo para vocês. Tá certo, então... Primeira parte que nós precisamos ver é dos corpos em equilíbrio, que é a ideia, certo? O que é essa questão da força resultante ser igual a zero, tá? Esse aqui é o princípio básico da estática, a força resultante ser igual a zero. Daqui a pouco a gente vai ver a respeito de momento, né, o famoso torque, e ver como é que funciona o equilíbrio. Tá bem. Primeira seria aqui da FUVEST. Um mobile pendurado no teto com 3 elefantezinhos presos um ao outro por fios, como mostra a figura. As massas dos elefantes de cima, do meio e de baixo são respectivamente 20 gramas, 30 gramas e 70 gramas. Tem que dar uma coceira no ouvido, tá, pessoal? Quando escuta a grama. Por quê? Porque no SI eu trabalho com quilograma. A não ser que a questão peça, tá? Os valores de tensão em newtons, então se a tensão está em newtons, newtons é SI, então a massa com certeza vai ter que estar em quilograma. Beleza, como é que é 20 gramas? 20 gramas, Thiago, eu sei disso já, não precisa me ensinar. Eu só tenho que dividir por 1000, então isso aqui vai dar 0,02 quilogramas, certo? Então 30 gramas, quanto é que vai dar? Divide por 1000, Thiago. 0,03 quilogramas. E os 70 gramas? Dividindo por 1000, 0,07 quilogramas. Tá bom, agora de repente dá para começar a trabalhar nesse negócio. E as forças que estão agindo ali, porque ele quer saber o quê? Os valores de tensão no fio superior, no médio e no inferior. São respectivamente, se você for perceber, cada elefante, no caso esse elefante aqui de baixo, vai ter o peso dele, vou colocar peso 3, tá? Certo? Mas vai ter uma tensão aqui em cima. Vou chamar de tensão 3 também, tá bom? Essa mesma tensão 3 está puxando esse elefantinho para baixo, certo? Tá vendo lá a setinha? Sei que não ficou tão bem representado, mas tá aqui. Mas esse mesmo elefantinho vai ter o peso dele, peso 2. Então aqui é a tensão 3. Tá? No elefantinho do meio tem a tensão 3 para baixo, tem o peso dele, que é o peso 2, só que também tem a tração aqui, tração 2. Então no elefantinho do meio tem a tração 2 para cima, tração 3 para baixo e o peso dele para baixo, só. O elefantinho de cima tem uma tensão 1 para cima, tem uma tensão 2 aqui para baixo e o peso dele, peso 1, tá? Resumo da história. Quanto é a tensão no fio superior? Se você for perceber, o fio 1, que está lá na tração 1, ele está carregando todo mundo, certo? Então a tensão 1, meus amiguinhos, ele está suportando todo o peso de todos os 3 elefantes. Mas bora analisar pela estática, para você entender. Aqui a ideia é a explicação. Então, para o elefantinho 3, elefante 3, o que eu tenho de estática? Eu tenho a tensão 3, que é igual ao peso 3, certo? Ele não avisou quanto é que é a gravidade, mas ele não avisou quanto é que é 10. Cuidado, se não avisar,
Ou se avisar, você não pode ficar trocando 10. De repente ele fala que é 9,8 ou 9,81, ele não avisou nada aqui. Então é massa, quanto é o elefantinho 3? É o mais pesado, né? 0,07 vezes gravidade, que é 10. Então a tensão no fio 3 está igual ao peso. O peso dá 0,7 newtons. Esse aqui, ele queria a resposta. A tensão ou atração no fio 3, 0,7. Eu tenho essa respostinha aqui no A e essa aqui no E. Não me ajudou, Thiago. Claro que ajudou, seu rapaz. B, C e D já foi para fora. Tá bom. No elefantinho 2, o que eu tenho? No elefantinho 2, quais são as forças? Eu tenho para cima a tensão 2, que vai ter que ser igual às que estão para baixo. A tensão 3 mais o peso do elefantinho 2. Viu lá, no elefantinho 2 eu tenho uma força para cima e duas para baixo. Eu igualo elas para estar em repouso, para estar em equilíbrio. Essa é a ideia. Então quer dizer que a tensão 3 eu descobri que é 0,7. E o peso do elefantinho 2? Qual é a massa do elefantinho 2? A massa do elefantinho 2 é 30 gramas, que no caso é 0,03. 0,03 vezes 10 da gravidade vai dar 0,3, tá? Não vou, isso aqui não é um exercício de peso, tá bom? Então, estou contando que você sabe fazer essa continha aqui que eu fiz aqui em cima, ó. Massa vezes gravidade. Então 0,7 mais 0,3 dá 1 newton, não é? Ou tô equivocado? Então quer dizer que 1 newton, meus amigos, já está aqui a resposta, tá? Vou marcar que eu não sou besta. Mas, como eu estou ensinando vocês, bora ver o elefantinho 3 para ver se ele é verdade que a força final é 1,2. Quais são as forças que estão agindo no elefantinho 3? Eu tenho a tração 1 para cima, que é o que eu quero, e para baixo eu tenho a tensão 2, ou a tração 2, mais o peso do elefantinho 1. Muito bem? Quanto é essa tração 2? Acabei de descobrir que é 1. E o peso do elefantinho 2? A massa dele é 0,02. Tá vendo lá em cima? 0,02. Quando multiplicar por 10, que é a gravidade, vai dar 0,2. Então a tração no fio 1, subir aqui um pouquinho, tração no fio 1 é 1,2. Confirmou. Tá? Olha qual é a unidade de tração. Newton. Então era aquela resposta mesmo, tá? Letra A, tá aqui embaixo da minha careta. E bora para a próxima. E estamos aqui na questão 35, que é do Enem, hein? Tá? Não vão tremer aí só porque é do Enem, não tem nada disso, tem que enfrentar de frente essas questões. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Alguém gosta aí? Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Tá vendo a figurinha lá? Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, a fita, né, se desloca verticalmente, logicamente. Todo mundo sabe disso, né? Formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Só não está mostrando o ângulo, mas tá bom, a gente vai já... Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo a menos 2. Metro segundo a menos 2, tá? Porque com esse menos 2 vai lá para baixo e fica metro por segundo, tá, pessoal? Cosseno de 10 graus, 0,98 e o seno de 10 graus, 0,17. Para que isso, Thiago? Para que será? Decomposição de forças. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta? Muito bem, deixa eu só exagerar no esquema aqui, tudo bem? Para você entender. Então, vai ter um ponto aqui que vai ter uma tração para cá, uma tração para cá. Essas duas trações são iguais, tá? E o peso do indivíduo. Essas são as únicas forças que agem naquele ponto que o carinha está pisando. Tem a tração para um lado, a tração para o outro e o peso. Que bom, ele está dizendo que é quando ele estiver no meio. Por quê? Porque essas duas trações vão ser iguais, tá?
considerando que ele amarrou, ele prendeu a fita do slackline na mesma altura, tá certo? Então ele diz que esse ângulo aqui é de 10 graus, certo? Esse aqui é que é 10 graus. Lembrando, a gente não gosta muito de trabalhar com essas forças inclinadas, a gente faz o quê? A gente faz a decomposição. Então essa tração, ela vai decompor numa componente vertical e numa horizontal. Eu vou escrever isso aqui TX e aqui TY, tá? Porque está na direção Y, na direção X. A outra lá também vai decompor, tá, pessoal? Essa aqui vai decompor e é a mesma força. Deixa eu colocar uma outra bem aqui do lado, tá? É uma outra TY do mesmo valor, porque elas são iguais. Ele está no meio, lembrando disso, tá? Não é que sempre vai ser o mesmo valor. Tudo bem. O que a gente pode fazer aqui? Eu sei que essas duas forças, elas vão se equilibrar. Cadê aqui? Essa força vai equilibrar com essa e o corpo não vai nem para esquerda nem para direita, com certeza. A fita não faz isso. Agora, essas duas na vertical é que vai mudar. Mas eu preciso primeiramente calcular quanto é esse TY. TY. Se você for perceber, preste atenção aqui nesse triângulo que eu vou rachurar. Percebe? O vetor T é a hipotenusa desse triângulo retângulo, tá? O retângulo está bem aqui. O TY em relação ao ângulo de 10 graus, é o cateto oposto, certo? Cateto oposto. Cateto oposto, ele vai sair da fórmula do seno, porque seno é cateto oposto sobre hipotenusa, não é isso? Então, se o que eu quero, que é o TY, é o cateto oposto, então eu preciso do seno. Então, TY vai ser T seno de 10 graus, tá? Se precisar fazer essa revisão de trigonometria, né? No relações trigonométricas do triângulo retângulo, faça lá. Tá bem. Então, eu quero ter, né? Tá bom. Bora fazer esse equilíbrio ali naquele ponto. Então, eu tenho duas forças TY lá para cima, duas forças TY, e para baixo eu tenho o peso do carinha. Ele deu a massa dele? Dá 80 kg, né? Aqui, ó, 80 kg. Tá bem? Então, duas vezes. O que é TY? É T vezes seno de 10. O que é o peso do carinha? É a massa vezes a gravidade. Bora trocar aqui? Seno de 10 graus, 0,17. 0,17. Massa dele é 80 e a gravidade é 10. Agora é só se divertir. Então, tração, 80 vezes 10 dá 800. Quando eu passar esse 2 e esse 0,17 lá para o outro lado, 800. Aqui deu 0,2 vezes 7 dá 14, 213. Então aqui deu 800 dividido por 0,34. Eu posso fazer 8 vezes 10 a segunda. Aqui é interessante fazer, tá, pessoal? 3,4 vezes 10 a menos 1. Menos 1 não, vezes 10 a 1. Certo? Eu aumentei o número, é menos 1 mesmo. Então a tração vai dar 8. 8 por 3,4 vai dar 2,4, tá? Aí esse 10 a menos 1 sobe lá 10 a 1. Então a tração deu 2,4 vezes 10 a terceira newtons. Ó, que bonitinho. Eu tenho uma opção para marcar, sabia? Letra D. Fechou. E vamos seguindo. E chegamos aqui no Rio de Janeiro. No esquema está representado um bloco de massa igual a 100 kg.
em equilíbrio estático, tá? Equilíbrio estático. Então quer dizer que as forças resultantes, elas resultam em zero. Determine em newtons a atração no fio ideal AB. Fio ideal por quê? Porque ele não distende, ele não tem massa, né? Então ele não fica assim curvado, ele não tem massa, fica retinho. Ele quer saber essa atração. Sim, senhor. Deixa eu colocar aqui as forças, que é o que a gente precisa sempre, né? Então aqui eu vou ter o peso. Eu vou ter uma atração para cá. Eu vou chamar de 2, porque eu vou querer a 1 aqui, tá, pessoal? Tração 1. Fazendo a decomposição dessa primeira aqui, que está me enchendo o saco, eu vou ter uma tração 2 na direção Y e uma tração 2 na direção X. E acabou. Onde é que está o 30 graus, Thiago? O 30 graus está bem aqui, ó. Bem aqui. Isso, né? Exatamente. Muito bom, muito bom, muito bom. O que a gente pode começar a fazer aqui? A gente vai fazer o equilíbrio das forças na direção Y. Eu estou percebendo que a tração 2y é igual ao peso. Certo? Eu sei qual é a massa do corpo, que é 100 kg, e eu sei a gravidade. Você percebe que naquele triângulo lá que tem o 30 graus, o T2y é o cateto oposto, de novo, então é o seno. Então T2y vai ser T seno de 30 graus. Muito bem. Então eu posso trocar aqui. Seno... Opa, perdão, tem que ser o T2, né? T2 seno. Então tá bom. Seno de 30 graus é 1 sobre 2. Tem que lembrar daquela tabelinha, hein? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz em cada um. A massa dele é 100 e a gravidade é 10. Tá bom. Então aqui, depois que você fizer todas as manipulações, isso aqui vai dar 2.000 newtons. Opa, Tiago, o que está fazendo aqui? Não quero isso aqui. Preciso. Só preciso, mas não quero ele. Tá? 2.000 newtons. E agora se eu quiser equilibrar, Tiago, na horizontal é o que eu vou fazer. Então T1 está sendo igual ao T2x, né? Aqui na horizontal. E eu quero o valor de T1. T2x, se você for perceber, T2 é o mesmo comprimento. Deixa eu riscar aqui em cima de outra cor. Ó, é esse mesmo comprimento, que é um cateto oposto, perdão, um cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Cateto adjacente é cosseno. Então T2x vai ser T2 cosseno de 30 graus. Só isso. Muito bem. Bora trocar então? T2 é 2.000. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. De onde, Thiago? Daquela tabelinha de ciclo trigonométrico. Vai procurar esses valores. São os ângulos notáveis. Vocês têm que saber. 2.000 por 2 vai dar 1.000. Então, resposta final: 1.000 raiz de 3 newtons. Troco raiz de 3, de repente, só se tiver isso apontado na questão. Não é o caso, então eu vou abraçar esse raiz de 3 com força e ir para a próxima. E agora chegamos aqui no momento de uma força, tá certo? Que é o famoso torque, né? Questão 37 aqui do Enem. Retirar a roda de um carro é uma tarefa facilitada por algumas características da ferramenta utilizada, habitualmente denominada chave de roda. As figuras representam alguns modelos de chaves de roda. Olha só. A imagem está bem sem vergonha, né? Mas acho que no modelo 1 a distância ali é 20 centímetros, no modelo 2 é 30 centímetros e no modelo 3 é 25.
E diz assim, em condições usuais, qual desses modelos permite a retirada da roda com mais facilidade? Muito bem. Então, percebam que quando eu usar o modelo 1, né, não sei se você já trocou esse pneu, já trocou pneu em algum momento, a gente encaixa, né, a gente encaixa bem aqui no... Perdão, eu vou encaixar nesse aqui, né? Então, tanto faz, é mais porque eu vou aproveitar ali a distância. E eu aplico uma força aqui para baixo, né? Enquanto na outra, ao mesmo tempo, estou aplicando uma força para cima. Pensamos que devia ser a mesma força, certo? Muito bem. E aí, vou calcular o momento para o modelo 1. Modelo 1, tá? Que a primeira força vai fazer um momento... Eita, agora o M ficou de modelo e ficou de 1. Então, modelo 1. Tá bom, agora tá certo. Porque eu vou calcular o momento. Eu vou usar a mesma nomenclatura. É a força vezes o braço, que nós chamamos, que é essa distância do eixo. Então, a força F vezes 20 centímetros. Eu vou colocar 20 centímetros mesmo. Não vou transformar para metro. Vai dar uma boa referência para nós. Então, eu vou ter 20F. Só que lembra que eu estou aplicando uma outra força lá do outro lado? Então eu vou ter um momento 2 na mesma chave, com o mesmo valor, 20F. Então a somatória desses momentos vai dar 40F. Certo? A somatória, deixa eu colocar aqui só para a gente fazer referência. A somatória deu 40F. Tá? Só para reforçar, a ideia que seria Newton por centímetro. Tiago, não é Newton vezes metro a unidade de torque, de momento? Sim, mas como eu usei a distância em centímetros, fica desse jeito. Não está no SI, mas é só a minha referência. E no modelo 2, Tiago? Modelo 2. Modelo 2. Eu vou fixar meu parafuso bem aqui. E aplicar a força onde, Tiago? Bem aqui, na ponta. E abaixo também. Bora calcular esse momento? Vou chamar de momento 3, só para não confundir. É a força F, mesma força F. Tá? Porque ele quer comparar isso aí. E o braço? O braço é de 30 centímetros. Então, quer dizer que isso aqui resulta num momento de 30F Newton centímetro. Foi menor, né? Então eu vou ter que fazer para que o parafuso saia com mais facilidade, para que o parafuso saia, eu vou ter que fazer um pouco mais de força. E o modelo 3? Modelo 3, eu coloco o parafuso bem aqui, vou fazer uma força para... Deixa eu facilitar a minha vida. Faço uma força para baixo aqui e uma força para cima aqui ao mesmo tempo. Então vai ter um momento 4 com uma força F e a distância, tudo era 25, não era? Eu fiquei em cima, mas é isso mesmo. 25, então a metade de 25 é 12,5. Então 12,5F, que vai ter um outro momento 5 ali, na força que vai para cima, igual. Tá? Vou até colocar aqui, vai ser igual a 12,5F. E quando eu fizer o somatório dessas duas forças, vai dar o tal do 25F. Bom, também foi abaixo da primeira. Então quer dizer que o momento 1, o modelo 1 é melhor. Ele tem duas opções. Modelo 1, letra A. Em função de o momento da força ser maior. Pois é. O momento... Se você for perceber, deu 20F. Deixa eu colocar aqui, olha, 20F. O momento desse aqui deu 30 e esse daqui deu 12,5. Então, o momento que deu maior foi do modelo 2. Mas como são duas, como ele diz aqui, é um binário de forças, é a letra B. Certo? Se eu tivesse só um lado para fazer força, eu sairia perdendo o modelo 1. Mas como eu tenho as duas mãos para mexer,
Aí sim, dá certo. Deu para entender? Beleza. Para a próxima. E vamos para o Paraná. Uma pessoa usa uma chave de boca para apertar um parafuso, conforme a figura abaixo. A distância do centro do parafuso até a extremidade do cabo da chave de boca é de 30 centímetros, está representada aí no desenho, apesar de ficar um pouco apagado. E a força F vertical, tá? Cuidado. Aplicada a 5 centímetros da extremidade do cabo da chave, possui intensidade de 20 newtons. Então tá ali 5 centímetros, ou seja, dos 30 eu tenho que descontar os 5, então vai ser 25. Tá bom. Essa força é 20 newtons. Deixa eu escrever aqui, vai que eu preciso disso. Assinale a alternativa correta. O torque gerado por F tem módulo igual a 2,5 vezes 2,5 raiz de 2 newton metro e a orientação é paralela a F. Nessa letra A, o que a gente poderia dizer? Olha, o torque gerado, né, por F, eu deveria fazer a decomposição dessa força, né, em uma perpendicular à chave e uma paralela à chave, certo? Tudo bem? Sabendo que aquela que está paralela à chave, ele dá momento nulo. Essa que está a 90 graus, né, perpendicular, é que vai gerar um momento satisfatório. Tá bom, mas e aí, Thiago? Cadê os ângulos? Cadê seno, cosseno? Tudo bem. Eu também posso perceber que eu consigo fechar aqui um triângulo retângulo que essa hipotenusa aqui é 25, lembra que a chave toda é 30 com menos os 5 de distância? Ah, não. Aquilo ali é um 45 graus? Não parece, né? Não confio nisso aqui não. Isso é um 45 não. Não, é isso mesmo. Ali é 45. Então quer dizer que aqui é 45, né? Poderia, aí calcularia essa componente da força, mas qual a situação? Ele fala que a orientação do momento do torque gerado ele é paralela a F. E na verdade o torque ou o momento não é paralelo a F, certo? O vetor, porque eu tenho força de um lado e eu tenho distância aqui, certo? Distância é um vetor também, você lembra disso em cinemática? Certo? O resultado disso vai ser um vetor que vai estar em pé. Deixa eu ver aqui, em pé. Bem aqui. Se você conseguir imaginar uma setinha em pé bem aqui, isso vai ser o momento. A gente vai ver essa representação em aulas mais para frente, tá, pessoal? Mas o momento ele não está paralelo a F. Então essa aqui não rola. A letra B, o torque gerado por F atua ao longo do eixo do parafuso, com certeza essa é a ideia, a gente não quer tirar o parafuso, sendo a sua orientação perpendicular a F, que é o que está acontecendo naquela minha figura. É um negócio que está em pé, assim, um parafuso em pé. Um vetor. Então essa aqui acaba sendo a resposta. Porque essa aqui é a definição de momento. Bora ver se a letra C, ou se eu estou equivocado. A orientação da força F, tá ali, força F, para baixo. Representada na figura é aquela que fornece a situação de torque máximo. Não, a força F daria torque máximo se ela tivesse a 90 graus com a chave. Então não é o torque máximo, tá? Tinha que ser, porque o ângulo não é de 90 graus. Letra D, na situação apresentada na figura, a componente de F paralela ao eixo do cabo de chave é nula. A componente de F paralela ao eixo do cabo da chave é nula. Não, a componente dela não é nula, tá? Ela vai dar um valor. O torque vai ser nulo, mas não porque a componente é nula, é porque o ângulo é nulo, é de 0 graus, tá? E letra E, após uma rotação do parafuso de 45 graus no sentido horário, de forma que o cabo da chave da boca esteja na posição horizontal e mantendo F na vertical, o torque terá módulo nulo. Não,
a ideia é que a força vai continuar sempre com a mesma angulação, independente de como o parafuso rodar. A força também vai rodar na mesma direção. Então aqui não vai mudar a situação. E era a letra B mesmo. E seguimos para a próxima. E vamos para F1. Um motorista de 80 kg notou que o pneu do seu carro estava furado. Para trocá-lo, utilizou uma chave de comprimento 40 centímetros, que é o início aqui da chave, né? E o peso do seu corpo, atuando perpendicularmente à extremidade da chave. Ele pisou bem na extremidade para soltar os parafusos. Devido à oxidação dos parafusos, enferrujou, hein? O rapaz não conseguiu afrouxá-los com a força aplicada. Felizmente, havia um pedaço de barra de aço no porta-malas de seu veículo que pôde ser usada como alavanca. Suponha que fosse possível soltá-los com a chave original. Caso o motorista pesasse 100 kg, qual deve ser o comprimento mínimo da barra de aço para que ele consiga trocar os pneus do carro? Deu para perceber? Ele foi lá, pisou aqui na ponta. Deixa eu colocar aqui o peso dele, certo? Não é isso? Eu tinha 40 centímetros e não deu certo para soltar. E aí ele foi, encaixou uma extensão desse cabo da chave, né, de comprimento X, e conseguiu, né? Só que ele diz assim: suponha que fosse possível soltá-los com a chave original, caso o motorista pesasse 100 kg. Então nós temos duas situações, tá? A primeira com o ferro lá, né, a extensão, a barra de aço, ele conseguiu. Por quê? Porque ele era levinho, tinha só 80 kg, mais leve que eu. Tá bom, bora ver então como seria esse momento 2, que é ele mais pesado. Então seria a força vezes o braço, certo? A força, no caso, pensando que ele tem 100 kg, olha aqui, ó, 100 kg na outra situação, então vai ser o peso dele, certo? Deixa eu colocar aqui o peso, ou aqui, né? Peso vezes o braço. O peso dele, se ele tem 100 kg e a gravidade é 10, 1000 newtons. E a distância, 40 centímetros, qual a sua vida aí? 40 centímetros não, 0,4, né? De centímetros para metro, divide por 100 centímetros. Então, o momento 2, se ele fosse gordão, 1000 vezes 0,4 dá 400 newton metro, tá? Esse seria o momento necessário para arrancar o parafuso. Tá bom, voltando à situação inicial, qual seria o valor desse momento? Seria o peso dele, que é a força, vezes o braço agora estendido, correto? Eu tenho esse valor do momento, que vai ser igual ao lá de cima, tá? Porque ele fez uma comparação com os dois momentos. Eu preciso de 400 Nm para sair o parafuso, tá bom. O peso dele é 800, já que a massa é 80. Qual a distância aqui? Se você for perceber, vou cortar esses zeros aqui, vai ficar 4 dividido por 8, porque aquele 8 vai passar dividindo. 4 dividido por 8 vai dar 0,5 metros, ou 50 centímetros. Então eu precisaria de um braço de 50 centímetros. Como a chave já tem 40, aquele X vai ser quanto? 10 centímetros. Correto? Será que eu tenho resposta para isso? Eu tenho resposta. 10 centímetros. Tranquilo, hein? E esse artifício é muito usado, tá? Em borracharia. E quem tiver uma barra de aço também consegue fazer isso. E bora para a próxima. E essa aqui é a última parte da estática, que é a estática do corpo extenso. Muito bem. O que nós temos de específico para cá? Pensando que é uma revisão, né? Nós temos duas condições para a estática de um corpo extenso.
que é a primeira do corpo, a estática inicial, né? Que é a força resultante, ela tem que ser igual a zero. Isso aqui nós dizemos que é o equilíbrio de translação. Significa que o ponto onde está aplicada as forças não vai transladar, ele não vai mudar de direção nem na horizontal, nem na vertical, nem em direção nenhuma. Então, esse aqui é a primeira condição de equilíbrio que nós precisamos. Mas o segundo também é que o momento resultante seja igual a zero. Tá? Então, todos os momentos, né, todos os giros, né, eles precisam também zerar. Essa seria a ideia. Então, o equilíbrio de translação, equilíbrio de rotação. Beleza? Isso aqui precisa ser obedecido. Bora ver aqui essa questão. O texto a seguir, é do Enem, tá? Refere-se às questões que vão vir. São 3 questões, a 41, 42 e 43. A gente vai resolver separado. Um armazém recebe sacos de açúcar de 24 kg, correto? Para que sejam empacotados em embalagens menores. O único objeto disponível para pesagem é uma balança de 2 pratos sem os pesos metálicos. Tá? Os pesos metálicos é aquele que a gente coloca de um ladinho aqui e vai comparando do outro lado. Esses são só os pratos. Realizando uma única pesagem, é possível montar pacotes de... E agora, hein? Bom, vou aqui em cima e depois eu marco a resposta ali. Os sacos são de 24. Deixa eu colocar aqui um saco de açúcar, né? 24... É açúcar, é? Quilogramas, de açúcar. 24. O que a gente pode fazer? A gente sabe que a balança ela tem que estar equilibrada. Bom, penso que nessa configuração eu vou colocando um pouco de açúcar aqui, um pouco de açúcar aqui, até equilibrar. Não equilibrou? Vou enchendo mais. Aqui encheu, acabou. Despejei todo o saco de açúcar e ficou equilibrado. Se ficou equilibrado, significa que o peso desse lado tem que ser igual ao peso desse outro lado. Certo? Para que nesse ponto aqui de rotação, né, ele esteja em equilíbrio. E agora, para esses dois pesos serem iguais, as massas vão ter que ser iguais. Então, olhando lá para o pacote, significa que cada um desses pratos tem 12 kg. Então, eu consigo fazer pacotes de 12 kg. Entendeu a lógica? Né? É a única pesagem que eu consigo fazer aqui com um pacote de 24. Dividir em pacotes menores de 12. Seguiu a lógica? Tá bem. Então, bora ver a 42. E diz assim a 42, realizando exatamente 2 pesagens, que naquela hora eu podia fazer só uma, né? Com 2 pesagens, os pacotes que podem ser feitos são os de... Tá, bora seguir a mesma lógica aqui. Deixa eu puxar a balança de novo aqui em cima. Então quer dizer que agora eu tenho pacotes de 24, né? Que chegaram de 24. Já consegui fazer pacotes de 12. Certo? Agora eu vou fazer 2 pesagens. Então, bom, eu posso pegar o de 12 e dividir, né? Colocar 6 kg aqui e 6 aqui, né? Então agora eu vou ter pacotinhos de 6. Deixa eu colocar aqui embaixo de vermelho, que seriam nossas novas pesagens. Correto? Só que, sem querer, 12 com 8, eu já consigo produzir pacotinhos de 18 também, né? Percebe como é que eu fiz? Agora eu vou colocar um pacotinho aqui um pacotinho de 12 e um pacotinho de 6 que eu já produzi. Aí eu vou conseguir fazer um pacotão de 18 agora aqui. Entendeu? Então, né? Agora eu faço pacotes menores de 6
de 12 e 18. Letra C a resposta. Muito bem. Perceberam? Eu fiz a... Por que diz duas pesagens? Porque com a primeira pesagem eu peguei o 24 e gerei de 12. Já foi a primeira pesagem. Agora com o pacote de 12, eu posso fazer uma segunda pesagem, distribuindo os dois para fazer de 6, ou então já com 12 e 6 eu faço um de 18. E aí a gente pode ir para a próxima. E estacionamos em Goiás, né? UFG. No arranjo da figura, né? Suprimiram o número da figura aí. Uma barra rígida AC, muito bem, de peso desprezível, importante essa informação, tá? Porque ela não vai agir no momento. Apoiada numa estaca vertical fixa em B, muito bem, sustenta um peso P, o valor do peso, a intensidade 80 raiz de 3 N. Conhecidas as distâncias AC, que é da barra, 80 centímetros, BC, que é da estaca até a extremidade, 30 centímetros. E estando o sistema em equilíbrio estático, tudo bem? Já que é um corpo extenso, é o equilíbrio estático do corpo extenso. Calcule o módulo de que deu os valores de seno e cosseno, não precisa aba, tá? Mas ficou de brinde aqui. Os valores da reação da estaca B na barra, a reação da estaca na barra em B. Tá? Então seria a normal ali. E das componentes horizontal e vertical da reação de A na barra AC. Certo? Porque ali nós vamos ter também uma força segurando aquela barra naquele eixo. Então, bora trabalhar. O que a gente tem que fazer aqui é representar todas as forças que estão agindo. Muito bem, bora lá. Que vão ser, tem um P aqui, mas ele não representou, né? Temos o peso. Segundo tipo de força que a gente conhece é tração. E vai ter uma tração aqui. Deixa eu colocar bem pequenininho, porque vai ter uma outra reação bem aqui em cima, tá? É o mesmo valor. Tração tanto... A tração de baixo está puxando a bolinha para cima. E a tração lá de cima está puxando a barra para baixo. É ação e reação. É na mesma corda. Certo? Na verdade é transferência. Muito bem. Aqui eu vou ter uma reação que é a normal. Vou escrever normal B. Tudo bem? Eu acho que é isso que ele quer aqui. E, logicamente, isso aqui tem que formar 90 graus. Correto? Bem aqui nesse ponto, eu vou ter uma outra reação. Certo? Que esse aqui eu não posso firmar que ela é 90 graus. Eu sei que ela tá impedindo... Na verdade, ela não está impedindo, ela está segurando a barra para baixo, certo? Porque tem um eixo segurando essa estaca. Ela está forçando ela para baixo, mas também ela está forçando a barra para vir para esquerda, para direita, perdão. Porque imagina que isso estivesse solto, tá? Que não tivesse esse arranjo aí. O que acontece com essa barra? Não seria isso aqui? Ela não escorregaria? Não é essa a ideia? Não é? Ela escorregaria, ou então ela faria isso aqui, ó, né? Ela suspenderia tipo uma gangorra. Ou ela escorregaria, ou ela levantaria. Então, eu tenho duas forças aqui compondo essa que a gente está conversando. Essa aqui, vertical, que ela impede o quê? Impede que ela faça o movimento de gangorra. Então ela tem que segurar ela no chão. Mas tem essa mesma aqui, essa componente bem aqui, tá? Que ela impede o quê? Que a barra escorregue para lá. Então, em oposição, esse arranjo aí, ele tá para evitar que a barra ela faça isso aqui, movimento de gangorra, então ela força para baixo, e também impede que ela deslize para lá. Então, viu? Aquele ponto A, aquele arranjo é feito para evitar essas duas situações, duas consequências.
Tá bom. Eu vou chamar de reação, tá? Então aqui eu vou chamar só de normal, não vai ser a mesma coisa, né? Bora lá analisar essas situações. Ele aqui é a reação da estaca em B. Muito bem, ali está falando que é 30 graus. Muito bem também. Bom, vocês conseguem perceber que como tudo está em equilíbrio, a tração vai ser igual ao peso naquela bolinha? Consegue? Então, tração, onde tiver tração é peso. Para facilitar a nossa vida, eu vou chamar tudo de tração, tá, pessoal? De repente fica mais fácil de representar. Ou, de peso, de peso. Chama tudo de peso, certo? Isso tudo para analisar que eu tenho que decompor numa força perpendicular à barra e numa força paralela à barra. Sendo que dessas duas, só uma vai fazer momento. Essa daqui, que é o P, vou colocar Y, tá? Como se fosse... Ou vou colocar um peso normal, normal a barra, fazendo 90 graus. Aquele ângulo de 30 graus, ele vai estar bem aqui, tá? Então quer dizer que esse PN, já como ele está adjacente ao ângulo de 30, então vai ser P cosseno de 30 graus. Muito bem. Então bora lá para a letra A, né? Da reação da estaca. Percebam que todas as forças aqui, essas duas azulzinhas, ou a vermelha, só a vermelha, ela não vai ter momento, porque o braço está sendo zero, correto? Então não vai ter momento. Agora essa reação aqui em B vai ter um momento, porque ela tem o braço, certo? AB. E esse PN, no caso só o P, por enquanto, né? Ele vai gerar um momento também. Só que eu fiz a decomposição e percebi que essa daqui, que está paralela à barra, não vai ter momento, porque o ângulo é zero. Mas esse aqui vai. Então, esse momento está no sentido horário, anti-horário, ou seja, é um momento positivo. E essa do PN vai gerar um momento horário, negativo. Esses dois momentos têm que estar equilibrados. Esse é o equilíbrio de rotação. Deixa eu escrever aqui, então, como é que vão ficar essas duas equações. Essa equação. Então, o momento do primeiro, que é da força N, vai ser a força vezes o braço. Então, vou colocar aqui a B só para fazer a referência, certo? Isso tem que dar igual a todos os momentos no sentido horário, que no caso é o PN vezes o braço AC, correto? Bora trocar essas coisas aqui. Essa reação N eu quero. O braço AB, tudo é 80, né? O AC é 80. E só o BC, pequenininho lá, é 30. Então quer dizer que 80 menos 30 está dando 50. 50. O PN, se você for perceber ali, o nosso ângulo de 30 está bem aqui. A PN, ele é um cateto adjacente, então vai ser cosseno de 30. Então PN vai ser o P cosseno de 30 graus vezes AC. O AC eu tenho já. Quanto é o valor de AC? 80 centímetros. Tiago, não tinha que estar passando todas essas coisas para metro? De repente sim, mas viu que tem 50 de um lado e 80 do outro? Isso, no fim das contas, vai se equilibrar. Tá? Mas se você quiser substituir, faça. Desconfie de mim sempre, por favor. Então ficou 5N desse lado. O peso, ele deu o valor do peso, não foi? Peso 80 raiz de 3. Então 80 raiz de 3. Cosseno de 30, tá bem aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Vezes 8. Tá? Sobrou só o 8 ali. Acho que agora dá para terminar esse negócio. Vamos ver. 80 por 2 vai dar 40. Então desse lado 5N. 40. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado, que dá 3.
Isso vezes esse 8 aqui. Tá bom? Eu posso simplificar esse 5 por esse 8. Esse 40 vai dar 8. Então, a normal, ou a reação normal ali, 8 vezes 8, 64. 64 vezes 3, 12, 192. 192 newtons é a reação ali no ponto B. Vou lá para a figura só para você perceber o que está acontecendo. Aquele N, tá? Como está reagindo a estaca. E na letra B, ele quer saber o módulo das componentes horizontal e vertical de reação de A na barra C, que no caso são essas duas forças aqui, ó. Essa aqui, vou escrever aqui, bora. Esse aqui vai ser o R na direção X e o R na direção Y. Ele quer saber esses dois valores. Muito bem? Tá certo. O que eu tenho aqui? Eu tenho que fazer a decomposição. Isso que é a verdade. Tá bom. Da reação N, eu vou ter um N na direção Y aqui e um N na direção X. E o ângulo de 30, Thiago, tá bem aqui, ó. Certo? É o ângulo mais fechadinho. Tá certo? NY é um cateto adjacente, vai ser N cosseno de 30. E o NX? O NX é um cateto oposto, vai ser N seno de X. Por isso que está dando o valor de seno de X ali. Tá bom, agora eu vou fazer o equilíbrio de translação. Já fiz o equilíbrio de rotação, falta de translação. Ou seja, ele não está indo nem na horizontal, nem na vertical. Certo? Diferente de mim aqui na rede. Deixa eu dar uma embalada só para gerar movimento. Estou sem equilíbrio de rotação aqui. Bora fazer esse equilíbrio? Deixa eu escrever aqui. Tá bom, Thiago. Tá bom que tem gente que não gosta desse barulho. Bora analisar na horizontal. Quais são as forças que eu tenho na horizontal? Eu tenho Rx. Acho que eu tenho para a direita aqui. Ninguém. Não tem ninguém para a direita mais. E para a esquerda eu tenho Nx. E não tem mais ninguém, né? Só esses dois. Então quer dizer que na letra B eu posso já escrever que o Rx, a reação na direção X, vai ser igual ao Nx, tá? Eles estão equilibrados. Beleza? Só que Nx é N seno de 30. Porque o Nx é um cateto oposto. Oposto é seno. Tá bom, então a reação na direção X vai ser o N, que eu descobri o valor, que é 192. 192 vezes o seno de 30. Olha quanto é o seno de 30, bem aqui. Meio, mas você tinha que saber, hein? Então a reação na direção X, 96 newtons. Isso ele queria. É a primeira resposta do indivíduo. Tá quase ficando feliz. Isso na direção X, ou na direção horizontal. E na vertical? Na vertical, eu tenho o RY para baixo. Eu tenho o peso, né, lá do outro lado também para baixo. Quem mais? Para baixo só esses dois. E para cima, tenho NY, tá? Cuidado, ou você analisa a força original ou as componentes. Tá percebendo? Tá percebendo que eu não estou mexendo com R, eu estou mexendo com RX e RY. Percebeu que eu não mexi mais com N, eu mexi com NY e NX? Percebeu que eu não mexi com PN, certo? Só as horizontais e as verticais. Então quer dizer que para baixo eu tenho RX e P. E para cima eu tenho NY. Vou fazer esse equilíbrio aqui. RY e P para baixo. RY e P para baixo. E NY para cima. Muito bem? RY eu quero. Então, RY. O peso. Peso, confirmando, é 80 raiz de 3. Certo? 80 raiz de 3. E o NY? NY vai ser N cosseno de 30.
Não é? O NY não está colado no ângulo de 30 lá? Ó, o ângulo de 30 aqui, ó. O ângulo de 30 vai estar bem aqui. O NY é adjacente, então é cosseno. Desconfie de mim, rapaz. Tampou RY mais 80 raiz de 3 igual normal, que é 192, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Aqui vai dar 80 raiz de 3, que é igual a 96 raiz de 3. E o RY vai ficar, quando eu passar esse 80 raiz de 3 lá para o outro lado, vai ficar assim. Aqui eu vou chamar a atenção. Pensa que raiz de 3 é banana, certo? Então eu tenho 96 bananas menos 80 bananas. Isso vai dar quanto? Vai dar 16 bananas. Simplesmente assim. Polinômios é um negócio que te falar, hein? E assim nós encerramos e podemos ir para a última. No Paraná, para irmos embora aqui. Uma prancha PQ, a gente vai ver já já ela, apoiada sobre um suporte A, seria bom ver, né? Olha, uma prancha PQ, olha a PQ, todinha ela, né? Apoiada sobre um suporte A, aquele triângulo, está em equilíbrio estático, ou seja, momento, translação e rotação. Quando vista por um observador inercial, ela está sujeita à ação de forças produzidas por alguns agentes, conforme mostra a figura. No ponto B, um objeto de massa 1 kg, bora ver o ponto B, ó, 1 kg no ponto B, certo? É preso por um cabo inextensível, não estende, né? E de massa desprezível, ficando suspenso sobre a ação gravitacional. Para manter a prancha em equilíbrio na posição horizontal, no ponto C age uma mola de constante elástica, né? 60 newtons, olha ali a molinha no ponto C, também de massa desprezível. O peso da prancha PQ pode ser desprezado em comparação com as forças produzidas pelos outros agentes atuando sobre ela. Para efeitos de cálculo, se necessário, use a gravidade 10. Para o valor do módulo da aceleração gravitacional. Muito bem, essa situação aqui. Depois a gente pega os valores de novo lá. Os dados. A mola agindo no ponto C está esticada por um comprimento ΔL. Qual o valor de ΔL? Supondo que a lei de Hooke seja válida nesse caso. Tudo bem. Bora então aqui na nossa letra A. Percebam que rotacionaria para a condição de todas as rotações, o momento, a somatória dos momentos vai ter que dar 0. Quais são as forças que estão agindo aqui, Thiago? Bom, já vimos que é o peso aqui. Bom, vai ter uma normal bem aqui, tá? Vamos chamar de uma força aqui, F. E bem aqui nós temos uma força elástica. Só tenho isso. E o peso da barra, ele disse para desprezar. Então tá bom. Então o peso P, ele vai fazer essa gangorra girar no sentido anti-horário, é positivo. E a força elástica vai fazer ele girar no sentido horário, negativo. Eu tenho que equilibrar essas duas. Todas as positivas têm que ser igual às negativas. Tá bom. Então quer dizer que a força elástica, o momento da força elástica, perdão. Tá, não, estava certo. Força elástica vezes a distância, que no caso é 5 metros, né, que eu vou colocar AC aqui para começarmos o cálculo, vai ter que ser igual ao peso vezes o braço AB, tá? Todos os momentos positivos iguais aos negativos. No caso aqui, negativo com positivo. Força elástica é K vezes X, só que o X dele aqui é ΔL, vezes AC. O peso vai ser a massa vezes a gravidade vezes AB. Já dá para trocar os trocinhos, se eu souber, né? Qual o valor de K? K tá aqui, ó, 60 Newton por metro, perdão. 60.
ΔL ele quer. AC 5. Massa 1 kg, está lá na figura. Gravidade 10, já estamos acostumados. E o AB é 3. Agora dá para calcular esse negócio. O que eu posso fazer aqui para ajudar a minha vida? Corta esse 0 com esse 0. Esse 6 vai embora com esse 3, vira 2. Então ficou 2 vezes 5, vai dar 10 ΔL, que é igual, o que sobrou lá do outro lado? Sobrou só 1. ΔL, quando eu passar esse 10 dividindo, vai ficar 0,1 metro. Ou, ele pediu? Não, só pediu ΔL, 0,1 metro. Podia escrever 10 centímetros? Podia. Então quer dizer que ele deformou de 10 centímetros. Muito bem. Letra A, morta. E a letra B? Bora ver. O suporte em A exerce uma força de módulo F sobre a prancha. Determine F. É verdade, tinha escrito F lá. Então, ela faz uma força. Significa que, para não haver translação, todas as forças na vertical tem que zerar. Não tem nenhuma força na horizontal, né? Então quer dizer que F, que é o que está para cima, vai ser igual a P mais força elástica. São as duas únicas forças para baixo. Deixa eu escrever isso ali. Para cima só tem F. Tem que ser igual a todas as forças para baixo. Mais força elástica. Muito bem. Podemos mexer com isso aqui? Com certeza. É o que temos que fazer. Então o peso vai ser massa vezes gravidade e força elástica K vezes, no caso, ΔL, tá? A nossa fórmula era X. A massa é 1, a gravidade é 10, o K é 60 e o ΔL é 0,1. Eita, isso aqui ficou fácil até demais. 1 vezes 10, não sei essa conta. 60 vezes 0,1, também não sei fazer essa conta. Então a força deu 16 newtons por causa do equilíbrio estático de translação. Joia? Meus amiguinhos, essa aqui foi a nossa revisão. Mais um vídeo grande, mas eu acho que você já acostumou. A ideia é que a gente reúna tudo, todas as ideias para te preparar, para não ficar vendo muito vídeo. Um vídeo só já te dá uma noção muito boa para as revisões de Enem, de prova, de concurso, tudo mais, tá certo? Então fica o meu abraço para vocês, até a próxima.